Bom, gente, então do mesmo jeito que a gente não pode estimar por MQO, estima por máxima verossimilhança, né, todos os procedimentos de inferência seguirão os de estimação por máxima verossimilhança, que são aqueles testes que eu falei para vocês na aula de máxima verossimilhança, né, nas aulas. Então tem aqueles 3 testes, né, o razão de verossimilhança, que é esse LR, Likelihood Ratio, que é o que a gente vai falar agora, e tem o teste de multiplicador de Lagrange e o teste de Wald. E a gente usa um ou outro dependendo de quão fácil é estimar o modelo restrito e o modelo irrestrito. E se os dois forem igualmente fáceis, a gente normalmente usa o teste de razão de verossimilhança, que é o mais fácil de implementar. Né? Basicamente, a gente tem que calcular 2 vezes o valor da função de log verossimilhança, né, maximizada, né, do modelo irrestrito, menos o valor da função de log verossimilhança do modelo restrito, né, para testar então as restrições de exclusão, que a gente chama. O que são essas restrições de exclusão, né? Vamos lá. Quando a gente tem a gente quer testar um grupo de variáveis, ver se elas são significantes ou não, né? Bem parecido com aquele teste F que a gente fazia lá com estimação de MQO, que a gente compara a soma de quadrados dos resíduos do modelo restrito com o do irrestrito, né? Aquele teste F lá. Então vamos lá. Então, ao contrário do modelo de probabilidade linear, no qual podemos computar estatísticas F para testar restrições de exclusão, que é aquele teste, né, F de modelo restrito e irrestrito, com máxima verossimilhança precisamos de um outro tipo de teste. Estimação por máxima verossimilhança sempre produzirá uma função, um valor da log verossimilhança, L, que é o valor que a função de máxima verossimilhança assume quando é maximizada. Como com o teste F, estimamos o modelo restrito e irrestrito e usamos o teste LR, que é o Likelihood Ratio, ou razão de verossimilhança. E é isso aqui, né? É assim que a gente calcula, tem distribuição aqui quadrado. O número de graus de liberdade é o número de restrições que a gente está testando. Então eu quero, por exemplo, saber se eu colocar algumas dummies raciais no meu modelo. E eu quero testar em conjunto, né, se essas dummies raciais são significantes, ou dummies de região, ou qualquer grupo de variáveis que eu queira testar, eu posso incluí-las no modelo. Então esse seria o modelo irrestrito, onde eu coloco tudo, e depois eu tiraria elas do modelo, né? Então a restrição seria que os coeficientes dessas variáveis são iguais a zero, né? Zero, todos aqueles coeficientes ali associados a essas variáveis, elas caem fora do modelo, e eu pego um novo valor da função de log verossimilhança maximizado, né? E é isso que eu coloco aqui no teste. Beleza. Bom, aí agora para finalizar, o que a gente reporta, né, assim, de resultados para os modelos Probit e Logit, né? Então, antes de chegar nisso, só alguma coisa que eu esqueci de falar, né? Que aquelas duas, vamos dizer assim, desvantagens do modelo de probabilidade linear são resolvidas com o Probit e Logit, né? Primeiro, sempre, como ele é derivado a partir de uma função de distribuição, né, lá com o modelo de variável latente, sempre a probabilidade de resposta estimada por um Probit ou Logit cai entre 0 e 1. Tá? Então aquele problema dela ser maior do que 1, menor do que 0, isso já não existe. E segundo é que o efeito marginal parcial das variáveis explicativas variam. Aqui elas variam, não são constantes, né? Eles dependem de onde é que eu avalio a função Gzinho. Isso vai ficar claro ainda mais para frente, mas só para relembrar, que eu acho que eu não salientei isso o suficiente, que aqueles dois problemas que podiam existir com o modelo de probabilidade linear aqui são resolvidos. Por outro lado, a gente perde as vantagens do modelo de probabilidade linear, que é a facilidade de estimar, a facilidade de fazer teste de hipótese, aquela coisa toda, né? A gente perde, né, usando esses dois modelos, porque eles são modelos não lineares mais complexos, tá? Beleza. Bom, então, dado que eu estimei o Probit e Logit, o que eu reporto de resultados? Então, o que eu sempre reporto? O vetor de betas chapéu, né? Todos eles, então todos os betas estimados, seus erros padrão. Normalmente já vem um teste T de significância. A gente sabe que esses betas têm distribuição normal, né? Lembrem lá das propriedades do estimador de máxima verossimilhança, né? Eles são normalmente, eles são assintoticamente normais, eles são dentre
eles são consistentes, né? Então, quando o n vai para o infinito, né, eles convergem em probabilidade para os parâmetros populacionais. E dentre os estimadores consistentes, eles são de menor variância. Então, eles têm várias propriedades, assim, né? E a gente pode usar isso aqui. Então, a gente vai reportar o vetor de betas, seu erro padrão, a gente pode reportar um teste T que venha junto ali. E a gente também reporta o valor da função de máxima verossimilhança ali para aquele determinado modelo, tá certo? Então, isso a gente sempre reporta. A gente sabe que os betas, eles fornecem o sinal do efeito parcial de cada XJ, mas que a gente não pode confiar na magnitude, né? Eu dei um exemplo aqui daquela coeficiente de educação, acho que isso está aqui no quadro. Né? A gente viu lá, os sinais batem, a significância também, mas a magnitude é muito diferente, então a gente não pode confiar na magnitude, né? E normalmente no modelo de probabilidade linear, no MQO qualquer, a gente reporta o teste F para significância conjunta, né, para saber se o modelo como um todo é significante, né, se as variáveis que eu incluí, elas adicionam informação relevante relativamente a só o intercept, e assim vai. E aqui a gente vai reportar duas outras coisas. A gente vai reportar o que a gente chama de porcentagem corretamente predita e o pseudo R2, tá? Então, vamos explicar o que vem a ser. A porcentagem e o R2, tá bom, beleza, vamos lá. Então, o que é a porcentagem corretamente predita? Tá? Uma medida de bondade de ajustamento, bem como o pseudo R2, né? Que a gente quer saber quão bem ajustado o modelo está, quão bom ele é, para prever o que ele se pretende, né, a estimar, que é a probabilidade de sucesso. Então, para cada observação, eu calculo esse Gzão de xi. Então, xi quer dizer, eu vou pegar, se eu sou uma observação do modelo, né? Estou chamando a minha probabilidade de estar trabalhando. Então, eu vou pegar a minha idade, a minha educação, se eu sou casado ou não, se eu tenho filhos pequenos, aquela coisa toda, né? E vou lá substituir todos esses x multiplicados pelos betas estimados. Se esse valor for maior do que meio, eu digo que o modelo está prevendo um YI de 1. Então, quer dizer, ele está dizendo que eu trabalho, né? Que a minha resposta é de sucesso. 1. Ele atribui 1. Se com esse cálculo eu acho uma probabilidade estimada menor do que meio, eu vou predizer que meu YI é igual a 0, tá certo? Então, quem tem uma probabilidade pequena de trabalhar? Normalmente pessoas com muitos filhos pequenos, com baixo nível educacional, aquela coisa toda. Aí tem que são casadas e tal, então tem outra pessoa para sustentar a casa. Todas essas pessoas têm uma probabilidade, todas essas variáveis impactam de alguma forma, né? Essas que eu falei aí, esses valores, essas variáveis vão fazer com que a probabilidade da pessoa trabalhar seja menor. Então, provavelmente, a gente vai achar um G de xi beta chapéu estimado aqui menor do que meio, a gente vai predizer que o Y é igual a 0. Depois de fazer então esse cálculo, a gente vai calcular a porcentagem de vezes em que Y predito é igual ao Y observado. Muito fácil, né? Porque a gente tem o Y observado. Né? Porque tem pessoas que têm tudo isso muito baixo, tem todas essas variáveis, vamos dizer assim, que prediriam que ela não trabalhe e que elas ainda trabalham. E tem o contrário, tem pessoas que têm vários valores de variáveis que diriam que ela vai trabalhar certamente. Olha, essa pessoa, ela não tem filhos, não tem filhos pequenos, ela não é casada, ela tem um nível educacional super alto, eu diria, apostaria que essa pessoa trabalha, mas você pode achar que essa pessoa não trabalha. Existe uma pessoa com todas essas características que não trabalha. Então, nesse caso, o modelo vai prever que ela trabalha, mas ela não vai trabalhar, então vai haver uma discordância, tá? Então, é um cálculo assim tão simples quanto isso, ele não é simétrico, às vezes é mais fácil você prever a probabilidade de sucesso, então do Y ser igual a 1, do que do Y ser igual a 0. Uma não é 1 menos a outra. Vocês vão ver que, dependendo do banco de dados, você tem uma concentração muito grande no 1 ou no 0, fica mais fácil prever uma situação do que a outra. Se é mais ou menos equilibrado entre zeros e uns, aí fica igualmente fácil prever um e outro, se o modelo for bom, né? Você te botou as variáveis adequadas e tudo. Mas em situações em que você tem uma concentração no 1 ou uma concentração no 0, fica mais fácil prever um caso do que o outro, tá certo? E uma outra coisa que a gente reporta, que a gente chama de pseudo R2, a gente não tem um R2, né, nesse caso. E o pseudo R2, ele é 1 menos o valor da função de log verossimilhança no máximo, né, que foi maximizada ali quando atingiu o máximo, do modelo irrestrito, sobre esse L0. O que é esse L0? É um modelo que só tem a constante.
Beleza, no caso, aqui no nosso... Ixi, isso aqui é um módulo mesmo, isso aqui deveria ser grande. No nosso caso aqui, como nesses modelos essa função ela é negativa, vocês vão ver, ela tem esse jeitão aqui. A gente tem uma situação mais ou menos assim, né? Então aqui seria do modelo irrestrito, vamos dizer que esse aqui seria do modelo restrito, né? Tem uma restrição aqui. Eu estou falando que em módulo do modelo irrestrito, ele é menor do modelo restrito, não é isso que eu estou falando? Esse L todo charmoso aqui, a função de log-verossimilhança. Então o valor, não é na verdade, então o valor aqui, como está mais, aqui é o zero, né? Esse aqui é menorzinho, né, em módulo, e esse aqui é maior em módulo. E aí o pseudo R2, 1 menos seria esse L do irrestrito sobre o L do restrito. Mas aqui não é mais em módulo, então uma coisa pequena dividido por uma coisa maior vai dar uma coisa menor do que 1, e consequentemente o 1 menos aquilo vai estar entre 0 e 1, tá certo? Se isso aqui for 1, essa razão for 1, isso aqui vai ser 0. Quanto mais perto de 0 isso aqui, maior o pseudo R2, tá certo? Então quanto menor esse valor aqui relativamente a esse, melhor vai estar estimado o modelo. Lembrando que o modelo restrito aqui é um modelo que só tem o intercepto, não tem nenhuma variável explicativa. Então, esse pseudo R2 a ideia é bem parecida com o R2 lá do outro modelo, que se baseia no teste F, tem uma relação, lembra? De significância geral do modelo e tal. É uma ideia bem parecida. Vamos lá. Opa, não, peraí que eu tenho que passar para cá. Então é isso, os resultados. E agora eu vou falar um pouquinho mais desses efeitos parciais. Bom, então a gente deu um exemplo lá da regra de bolso, né? Do valor que a função assume no seu máximo, que é quando ela está próxima de 0 lá. Então aquilo ali é um valor que a gente pode multiplicar lá os coeficientes e torná-los comparáveis. Mas o ideal não é fazer isso, tá? Então assim, se fez por muitos anos, enquanto assim, os recursos computacionais ainda não tinham evoluído, o que se fazia por muitos anos é calcular aqui o que a gente chama de efeito parcial na média, certo? Então, vamos lá. Para estimar os efeitos das XJs contínuas sobre a probabilidade de resposta, podemos usar a regra de bolso para G igual a 0, que é aquela que eu já falei, ou usar uma das alternativas abaixo para calcular essa derivada, tá? E de forma similar também para as variáveis que são discretas, só que aí é uma fórmula grande, tá ali no livro, tem a ver com aquela coisa, né, de você mudar essa variável discreta, calcular a Gzão para a situação em que ela assume valor 1, depois a Gzão quando ela assume valor 0, aquela coisa toda. Vocês vão ver lá no livro, vai estar claro, porque aqui era muita coisa para eu copiar aqui nesses slides. Mas eu vou falar o caso geral aqui, para variável contínua, e depois vocês vão ver lá o caso específico para discreta, é a mesma ideia, tá? De como calcular esses efeitos parciais. Então, notem aqui, né, que nessa derivada, quando eu quero calcular o efeito de uma XJ sobre a probabilidade de sucesso, eu obtenho o beta J, né, mas eu também obtenho a Gzinho, né, eu aplico a regra da cadeia, e essa Gzinho aqui, você vê que ela é função de X, eu tenho que avaliar essa Gzinho para algum valor de X. Então, o que se fez por anos, né, quando a gente tinha dificuldades computacionais, era avaliar essa Gzinho aqui para o valor médio das variáveis explicativas. Então, eu plugava o valor médio das variáveis explicativas aqui, né, e multiplicava pelo beta J estimado, né? Estou calculando aqui, no caso aqui, né, de ser em relação ao beta J, mas essa parte aqui era calculada assim. Isso é chamado efeito parcial na média. Bom, com o advento do computacional e tudo mais, isso deixou de ser feito assim, e passou a ser calculado de uma outra forma que é muito mais interessante, né? Porque aqui às vezes você pega a média de uma variável, você pega um indivíduo que nem existe.
Então você vai, sei lá, pega a média da variável gênero. Bom, aí você acha 0,7. Então você está falando de um indivíduo, vamos dizer que gênero foi definido igual a 1 para mulheres, igual a 0 para homens, tá? Então você pega 0,7. Então você vai pegar uma pessoa que é 0,7 mulher. Essa pessoa não existe, né? Sem piadas, né, gente? Mas assim, a princípio você vai pegar um ser fictício, né? Que ela não é nem mulher nem homem. E aí se você pegar uma outra variável que você vai pegar a média, uma coisa esquisita, uma pessoa que, sei lá, você pode pensar em qualquer coisa, vão ter várias variáveis que a média delas não vai significar, não vai realmente caracterizar uma pessoa, tá? Nesse caso aqui de cima, no efeito parcial na média. Então, esse outro aqui, que é o que é mais usado hoje, mais recomendável, e o Stata faz os dois, tá, gente? Ainda tem isso, eu tenho que dar aula de Stata para vocês, desse assunto, tá? Pois é, eu vou tentar acabar a matéria semana que vem, para na última ficar só com Stata, na última semana de aula. Vamos ver, mas aqui eu não estou conseguindo preparar esses slides, como eu disse, né? Então vamos lá. Aqui, o que eu faria? Em vez de eu plugar a média, né, o valor a média mesmo de cada uma das variáveis explicativas dentro desse Gzinho, desse índice aqui, eu vou realmente calcular o G de x e beta para cada indivíduo. Então, eu vou plugar as características individuais, o valor realmente que as variáveis assumem para cada indivíduo, tá certo? Então, no meu caso, eu sou uma mulher com doutorado, com filho de tantos anos, com, sei lá, né, boto as minhas características lá para explicar a minha probabilidade de trabalhar. Moro na região centro-oeste, sou funcionária pública, aquela coisa. Bom, funcionário público é melhor não botar, não faz sentido nesse modelo, mas assim, tenho essas características, tá? Então eu coloco as o que eu observei, a minha idade, que eu não vou declarar, mas assim, coloco tudo isso, depois coloco para uma outra pessoa, eu não conheço muitas pessoas da nossa turma, vamos lá, os Gabriéis, o Eli e tal, vamos lá, o Pedro, coloco então, plugo lá os valores deles e vejo também a probabilidade deles trabalharem, né? Eu calculo esse G de x e beta chapéu. E aí depois de calcular para todo mundo o valor desse Gzinho, eu tiro a média do Gzinho. E aí isso é chamado de efeito parcial médio. E isso é uma coisa muito mais interessante de se fazer para calcular o efeito marginal. Tá certo? Então é isso. Vamos acabar essa aula por aqui. Isso pegou a primeira parte do capítulo, tá, gente? A gente ainda tem alguns modelos. A gente ainda tem o modelo Tobit, a gente ainda tem modelos censurados e truncados. A gente tem o modelo Poisson e a gente tem a correção para seleção amostral. Então eu vou tentar dar talvez seleção amostral fique para a terceira semana junto com a aula do Stata. E semana que vem eu dou esses outros 3 modelos, tá certo? E é isso, então, vamos parar por aqui.